Cresci numa família que tinha uma visão conservadora. E assim, a minha família, eles não são pessoas ruins, entendeu? Por isso que eu não julgo essas pessoas como pessoas ruins. Eu acho que eles tinham uma visão estreita de questões sociais importantes e que talvez não fossem da alçada deles, achavam que não era uma responsabilidade deles. E na medida em que eu saí um pouco desse universo, né, saí daquela coisa da casa do pai, da mãe e tal, e comecei a conviver com pessoas que me levaram em comunidades, me levaram em outras realidades e tudo mais, eu comecei a ver um mundo diferente do mundo que estava me cercando. E aí eu comecei a ter uma preocupação um pouco diferente, assim, na verdade eu comecei a perceber qual era a minha questão de vida, né? Na época da Candelária, quando aqueles menores foram assassinados e tudo mais, e que deu uma repercussão muito grande, e as pessoas estavam bradando, bem feito, é bandido, tem que morrer, tem que matar, não sei o que, aquele discurso típico. E eu, tipo, falei, não, peraí, vamos estudar qual foi, o que aconteceu, por que aquelas crianças estavam naquelas condições, assim. Eu sei que é difícil de entender quando você não está realmente disponível para se colocar no lugar do outro. Acho que falta de empatia é uma coisa que dificulta muitas relações humanas, né? Você ser incapaz de se colocar na situação de uma pessoa é muito difícil de você conseguir entender por que aquela pessoa precisa ou por que aquela pessoa age daquela maneira. Eu sofro todo tipo de ataque, desde de ameaça de morte até gente que vem e que me xinga, me ofende, enfim, ofende minhas ideias, me ridiculariza, tenta tirar minha credibilidade, manipula as minhas postagens. Os temas que normalmente geram esse tipo de ataque são os temas mais tabus, né? Ou que a maioria das pessoas tem uma opinião moldada. Então, quer dizer, quando você fala, por exemplo, das questões da redução da maioridade penal, ou quando você fala da questão na época que estava nas eleições e tudo mais, do Bolsa Família, ou de assuntos que estão relacionados a essas questões da esquerda, a gente vê uma onda uma coisa conservadora forte crescendo nas pessoas. Eu acho que as pessoas têm o direito de serem conservadoras, assim, sabe? A gente vive numa democracia e a democracia permite isso. O que eu acho que as pessoas têm que raciocinar é que, assim, as coisas não são, assim, de uma maneira tão preto e branco, sabe? Tipo, não são tão... Ou você é uma coisa ou você é outra, sabe? Eu acho que o Brasil já passou muitos anos na mão de governos que não fizeram nenhum avanço relacionado às questões sociais, às questões das pessoas mais humildes, mais pobres e tudo mais, e que precisam se desenvolver. Acho que a gente precisa se desenvolver muito ainda em educação, precisa se desenvolver muito com relação a questões que são relacionadas a uma transparência maior, mas a gente hoje tem as redes sociais, a gente tem comunicação, tem meios de saber o que está acontecendo. Então, assim, o pensamento conservador é um direito da pessoa. Ela tem esse direito de querer manter a coisa da família e tudo mais, mas eu acho que desde que ela seja coerente com isso. Por exemplo, eu acho que respeitar as minorias, não desenvolver discurso de ódio, não desenvolver esses discursos separatistas, não achar que todo mundo que está passando por alguma situação de dificuldade é vagabundo, de que todo mundo que recebe um auxílio do governo não está ali, de alguma maneira, precisando de alguma coisa que possa incentivar ele para sair daquela situação e tudo mais. Eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de empatia, sabe, com as questões sociais do Brasil. Vamos se aprofundar, entende? Até para poder defender o pensamento conservador com mais argumentos, e não ofensas, e não ataques, e não xingamentos, e não mentiras, né? Para que possa ter essa coisa plural de opiniões, né? Assim, e aí cada um dentro de uma democracia pode escolher qual lado que vai ficar. O que a gente não pode é querer acabar com a democracia. E aí eu acho que nesse aspecto, tipo, qualquer tentativa de golpe contra a democracia, da minha parte, vai ser combatida de todas as maneiras.